Oi, gente, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre os gêneros textuais para vocês. Bom, tá. Os gêneros textuais, eles são compreendidos como diferentes formas de linguagens. O Bakhtin, ele já falava que são manifestações socialmente conhecidas para a gente alcançar intenções comunicativas, tipo, maneiras da gente se comunicar, para exercer as funções sociais. E cada um tem o seu próprio estilo, que vai ser diferenciado pelo que ele é, tipo, assunto, papel dos interlocutores e situação. E existem infinitos gêneros textuais, assim. Se você começar a inventar, você vai conseguir, porque existem vários. De acordo com o Marcus, que é a referência que está no começo do slide, eles são formas presentes de muito tempo já, desde o século VII, não necessariamente de maneira escrita, eles existem desde a fala, né? E ele fala que isso significa que tratar da gênese dos gêneros implica falar da relação com o homem, com a linguagem ao longo de toda a história. E no Brasil, o conceito de gênero textual foi estruturado nos parâmetros curriculares nacionais em 1998. Agora sim, existem gêneros literários, tipos textuais e gêneros textuais. Como gênero textual, que é o que a gente vai ver falar primeiro dos outros, né? Mas assim, o gênero literário, ele é classificado de acordo com a sua forma e ele é dividido em narrativo, lírico e dramático. O narrativo vai ser epopeia, romance, conto, novela, predomina objetividade. O lírico é poesia lírica, é mais subjetivo, né, a questão das emoções. E o dramático é tragédia, comédia, drama, que seria os teatros, assim, e pode apertar aí, o narrativo, ele narra algo, o lírico expressa algo e o dramático apresenta algo. Geralmente o narrativo vem em prosa, o lírico em verso e o dramático em prosa ou verso, mais a representação de valores. O tipo textual é a forma como um texto se apresenta. Novamente, o tipo textual ele pode ser narrativo, que vai narrar os fatos reais ou fictícios. Aí aqui tem as características, vai estar disponível para vocês, eu não vou ficar lendo tudo, senão vai ficar maçante. Mas tipo, tem verbos de ação, verbos no passado, marcadores temporais, presença de um conflito, para poder narrar. O descritivo, ele vai descrever seres, paisagens e conceitos. Verbos de estado, ser, estar, parecer. Presente do indicativo, está lá, não há. Formas nominais do verbo, posta, janela. Adjetivações, cabeça branca, braços pálidos. E expositivo, vai expor. É uma linguagem mais objetiva, com verbos no presente, na terceira pessoa. O argumentativo defende um ponto. Ele apresenta argumentos para provar o ponto. Ele estabelece relação de causa e efeito e tem estrutura formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Verbos no presente de novo. O injuntivo faz com que o interlocutor tome alguma atitude, verbos no imperativo. Faça, beba, coma. Portanto, os tipos textuais são modos... Tudo bem. São modos de organizar o texto. Agora, o gênero textual. Como eu disse, eles são infinitos e cada um deles tem o seu próprio estilo de escrita. E tem um monte de exemplos aqui, pode ir. Tem um monte. E além de todos eles, ainda tem um pequeno etc aqui, porque ainda tem mais vários. E o legal é que todos eles podem ser utilizados para a contação de histórias, que é o que interessa para vocês. Só que não significa que seja uma tarefa fácil. Que foi o que eu coloquei aqui. E aí, vou dar agora alguns exemplos para vocês de gêneros textuais que vocês podem vir a usar na contação final de vocês da maneira que vocês acharem melhor. O conto maravilhoso. Ele tem origem oriental, lida com matemática social. O herói, que é uma pessoa que é humilde e passa por várias coisas na vida dele, aí ele tem que vencer, e ele ganha e tal, tipo Aladdin, Alibaba e tal. Contos de fadas. A gente conhece a Disney, não é mesmo? Vai apresentar
personagens fantásticos, anões, dragões, elfos, fadas, e ele apresenta magia ou encantamento, geralmente. O termo é utilizado para histórias de origem utilizado para histórias com origem na tradição europeia e se relaciona em maior parte com a literatura infantil. A gente sabe que os contos de fada não têm essa origem de literatura infantil, mas eles foram adaptados para que a gente conseguisse expor melhor para as crianças. A fábula. Ela é composições literárias curtas escritas em prosa ou versos. Tem os seus personagens animais com as características antropomórficas, que é tipo a lebre e a tartaruga, a cigarra e formiga e tal. Também se relaciona com a literatura infantil, e a fábula, ela tem mais um caráter educativo que talvez o conto de fada não tenha tanto assim. A fábula tem sempre uma moral da história. A lenda é uma narrativa fantasiosa que vai transmitir a tradição oral pelo tempo. Vai combinar os fatos reais, histórias, para tentar explicar coisas que acontecem. Plausíveis ou não, né? E a gente tem aqui no Brasil o nosso folclore, não só no Brasil, mas aqui a gente tem o Boto Cor-de-Rosa, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê. Essas são as que eu mais gosto, por isso eu pus de exemplo. O mito. Ele vem da antiguidade clássica e também vai explicar acontecimentos e fatos que não são explicados pela ciência, necessariamente, naquela época, né? Aí vai trazer simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. E as explicações elas podem fazer muito menos sentido do que as lendas, porque a lenda traz a coisa mais da gente do dia a dia. O mito é uma coisa mais, meu Deus. O conto, ele tem uma unidade de efeito clímax. Ele é suficiente para chocar, mas ele também não é grande, você consegue ler de uma tacada só, assim. Existem os dois tipos de relato, o ordinário e o extraordinário. Geralmente um deles só é desenvolvido durante a história, dependendo da interpretação do autor e tal. Mas existem outros. A crônica, ela é para jornais e revistas, geralmente são textos bem pequenos, que vai usar uma notícia para contar uma história fictícia que vai expor a opinião do autor sobre um assunto. Geralmente vai ser engraçadinho, assim, vai ter um humor, uma ironia, para não deixar muito uma cara crítica, mas fazer críticas do mesmo jeito. A aventura, ela vai ter personagens empolgantes e personagens que cativam. Vai ser sempre descobrimento de terras, busca por tesouros, essas coisas que são envolvidas. O poema. O poema, ele é dividido em estrofes e versos. Ele tem uma leitura, por essa estrutura dele, a leitura dele é mais musicada. A rima e a métrica também traz essa musicalidade. Ele geralmente está lá para expressar os sentimentos do autor sobre alguma temática. E o poema é diferente da poesia, porque a poesia são frases que emocionam, tocam a sensibilidade e sugerem emoções por meio de uma linguagem. E dependendo da disposição dos versos e dos elementos culturais, os poemas podem receber outros nomes específicos. Por exemplo, rapanha, haikai, que são aqueles, mas acho que são de 3 versos, não tenho certeza. Poema colagem, soneto, poema dramático, poema figurado, epopeia, que também são considerados gêneros literários, mas eu não vou falar deles. A narrativa de ficção científica. Ela se desenvolveu no século XX e é uma ficção que inclui um fator científico como parte essencial da narrativa. Geralmente é sobre o impacto da ciência, seja real ou imaginária, sobre a sociedade. E ela vai tratar temas de viagem no tempo, não em uma história só, mas geralmente os temas sempre são viagem no tempo, invasões extraterrestres, viagem para fora da Terra, guerras espaciais, pós-apocalíptico, viagens espetaculares na Terra, retrofuturismo e todos esses aqui. O exemplo bem nítido é os livros de Júlio Verne. Sim. Né? Já no século XIX, ele já começava a viagem ao redor da Lua, viagem Sim, da que aí junta com a aventura também. O romance, ele não é necessariamente aquela coisa apaixonante, assim, não é esse tipo de romance. Ele é uma narrativa longa, que o enredo é narrado em primeira pessoa ou pelo personagem principal. E tem muitos personagens, muitos espaços, o tempo é ilimitado, tem muito conflito e enredo complexo. Geralmente romance são os livros que a gente costuma ler, assim, que a gente pega pra ler.
Ele pode ou não ser inspirado em histórias reais e pode trazer relatos de aventuras, estudos de costumes, tipos psicológicos na crítica social. Júlio Verne também escreveu romances, além de escrever aventuras e ficção científica, olha só. O mistério. Ele vai trazer elementos de suspense. E geralmente ele traz a resposta da trama no final, mas não obrigatoriamente. Eu não sei se vocês já leram Desventuras em Série, mas assim, é um livro são 13 livros infantos juvenis que é um mistério atrás do outro e no final você descobre um monte de coisa. Mas no final você também não descobre um monte de coisa. Tipo, fica muita coisa em aberto. E é isso que é a graça do mistério. Talvez você não descobrir, mas também não ser descobrido. E pode ser haver poucos diálogos, mas, por exemplo, no Desventura em Série tem bastante conversas. O terror, ele vai ter... Eu sei que tem algum grupo que vai fazer histórias de terror na apresentação. Eles vai trazer elementos tenebrosos, personagens e situações que assustam. E geralmente, na história do terror, tudo vai começar bem. Aí vai acontecer alguma coisa, tipo alguém descer numa sala escura enquanto a gente fala não vá na sala escura, que vai complicar gradativamente até o final, que pode ou não haver uma resolução de conflitos. E exemplos de histórias do Edgar Allan Poe. A história em quadrinhos. Ela tá aí mais pro entretenimento. São pequenos enredos, elementos básicos de personagem, tempo, lugar, desfecho. E o diferencial da série em quadrinhos é que ela tem os balões de fala que vão dar suporte ao diálogo. Tipo, as nuvenzinhas são pensamento, falas normais é só o redondinho. Quando tá gritando é aquele, assim, dá pra perceber, assim, sabe? Tipo, o balãozinho de fala ajuda na nossa interpretação da história. O telefonema, esse eu achei muito difícil de tentar explicar, eu não sei como... Assim, dá pra fazer uma contação super legal imitando um telefonema, mas é muito difícil, assim, de explicar, porque é uma coisa muito que a gente entende só de ver, porque o principal objetivo é a comunicação. Pode ter duas ou mais pessoas, tipo, geralmente em filme dos anos 2000, assim, tinha bastante meninas que ligavam no telefone, aí outra menina ligava, aí ficavam umas 4 no telefone, assim, contando uma história. E geralmente era de maneira informal, mas pode ser uma coisa mais formal se, sei lá, por uma ligação da empresa, não sei. E geralmente possui pouca duração, porque, né, a conta foi. Carta. Geralmente a gente escreve ela na primeira pessoa e ela tem uma estrutura a ser seguida, que vai ser local, data, remetente e destinatário, saudação, o texto e a despedida. O bilhete, ele tem a função de informar. Geralmente vai ser uma linguagem informal, um texto breve, que vai ter também o nome do destinatário do emissor, né? Tipo, fulana, blá blá blá, tchau. O e-mail, ele é quase uma carta, quase um bilhete, ele é um gênero eletrônico que vai estar escrito, mas eles são capazes de transmitir qualquer mensagem, diferente, sei lá, do bilhete. Ele pode ser melhor do que o bilhete, talvez até mais amplo do que a carta, por dar para colocar anexos e tal. E ele é muito mais prático também. A lista de compras, ela tem a finalidade de registrar itens, as compras, a organização do lar e a economia do tempo. Eu não sei como faz uma computação com lista de compras, mas... A piada, ela é menor do que um conto, é quase um conto, mas é menor, porque é quase um conto porque também tem a coisa do humor e da ironia. Ela é menor do que um conto, não tem muito detalhe de onde e o que está acontecendo, assim. Aliás, o que está acontecendo tem um detalhe, né? A localização temporal e espacial não tem. Geralmente, não apresenta uma situação final porque é o ganchinho para dar risada, né? E eu não conheço nenhum autor de piadas, assim, então a maioria deles são anônimos, porque geralmente é uma coisa que a gente escuta, e aí a gente vai passando de boca em boca e fica assim. O relato, ele vai ser a escrita de experiências vividas num passado recente ou mais remoto. Ou seja, os verbos sempre vão estar no passado, é sempre algo que já aconteceu. Como ele é de cunho pessoal, geralmente ele é escrito em primeira pessoa. Ele tem muitas ações. Eu fiz, aconteceu, eu li, eu comi e tal. O espaço, tempo e pessoas, eles estão envolvidos justamente por essa questão do passado. O relato de viagem, ele também vai estar em primeira pessoa e vai trazer experiências pessoais de novo, com fatos e pessoas marcantes dos lugares visitados. Aqui pode ter os verbos no presente ou no pretérito.
E pode ser verde alto, tem bastante descrição para poder falar, né, se pudesse. Ou não, pode ficar, calma assim. Pode ficar lá assim. Pode ficar lá. Não, pode Não. O relato histórico, ele está diretamente relacionado à história e também vai trazer os acontecimentos passados, mas em eventos históricos importantes. A narração, ela é cronológica para poder ficar melhor, né? Ficar com uma ordem lógica, para a gente poder entender os acontecimentos que estiveram em algum lugar no tempo. Geralmente é escrita em francês. O diário, ele vai trazer fatos do nosso cotidiano, impressões sobre determinado acontecimento que a gente passou no dia a dia, e vai ter em primeira pessoa, porque a gente vai lá, querido diário, hoje, blá 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 blá. As resenhas críticas, ela vai resumir e avaliar um texto, vai apontar aspectos negativos e positivos, e vai ter uma descrição bem minuciosa acerca do tema, que vai ser a resenha. A receita culinária, ela vai ensinar alguém a preparar um alimento, que vai ser uma junção de lista com instrução. E aí vai ter a divisão entre os ingredientes e o modo de preparo. Tem um livro infantil que chama Fábulas da Culinária, se não me engano, e ele traz os contos de fada e uma receita inspirada neles para poder fazer com as crianças, ele é bem bacana. O manual de instrução, ele vai ensinar alguém a fazer alguma coisa que vai ser novamente listas mais instruções, não necessariamente, né? Mas geralmente vai ter as coisas que você precisa. A bula de remédio vai ensinar alguém a utilizar determinado medicamento. Vai possuir características sobre o medicamento. A biografia vai ser a história de vida de uma pessoa e geralmente ela vai relatar os fatos marcantes da vida dessa pessoa, não necessariamente só as coisas marcantes, mas... né? A autobiografia vai tratar da sua vida, tipo, você escreve a sua autobiografia e também geralmente vai relatar os seus fatos marcantes, a não ser que você, sei lá, publique seu diário e ele não seja interessante. O currículo, ele precisa ter dados pessoais, objetivo, educação, qualificações, experiências profissionais, informações adicionais. Tipo, ele é um exemplo que existe muito gênero textual, que a gente não imagina assim que o currículo é um gênero textual e que deve dar um jeito de fazer uma contação de história com ele, mas não é sempre fácil. A notícia, ela vai ter o objetivo de informar sobre determinada ocorrência. Ela geralmente é bastante frequente nos meios de comunicação e tem a narrativa técnica, subjetiva e imparcial, com uma linguagem clara, precisa e objetiva, e o ideal é que ela possua veracidade, né? E o ideal. A sua estrutura vai ser a manchete, o título, o primeiro parágrafo que chama lead e o corpo da notícia. E existem muitos outros, esse foi o que eu escolhi para mostrar de exemplo, que eu achei mais fácil de passar para vocês. E tem um livro infantil que eu esqueci em casa, desculpa, que ele chama Felpo Filva. É uma história infantil sobre um coelho que sofre bullying e ele é escritor e ele odeia a vida, ele não gosta de sair de casa, mas... Essa que é a orelha. Felpo Filva. Isso. E ele trata bastante gêneros textuais nele. Ele vai contando a história desse coelho que recebe a carta de uma fã que vai elogiar o trabalho dele, mas acha que ele podia mudar. E ele fica revoltado, porque como assim? Você acha que eu tenho que mudar o meu trabalho? Eu sou bom. E aí ele começa, tem a receita, tem a notícia, tem o telegrama, que eu trouxe aqui. Mas tem vários tipos, tem a biografia dele depois, tem o PS, que também é um tipo de gênero textual. E ele traz, eu ia trazer ele pra vocês, mas eu acabei esquecendo ele em casa, desculpa. Qualquer coisa eu trago na semana que vem, se eu não tiver que devolver ele na biblioteca. Mas ele é muito interessante depois, se vocês quiserem procurar ele pra ler, é muito bonitinho.